Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos e irmãs, hoje celebramos com alegria a memória de Santa Teresa Benedita da Cruz, conhecida também como a Santa Edith Stein, uma alemã de origem judia, que, ainda que sua família judia fervorosa, ela já no início da vida não tinha tanta fé assim, e em um determinado momento da vida, de fato, se afastou completamente da religião, da fé, e passou a trilhar um caminho em busca do que se dizia ser a verdade, uma busca sincera até da verdade. E Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita, é uma santa da qual se costuma dizer, entre a teologia, os santos das conversões intelectuais, dessa busca um pouco mais elevada a nível intelectual da verdade, vai se apaixonar pela filosofia, vai buscar entregar-se nesse caminho de busca da verdade, chega ao ponto de ser mesmo assistente de um grande filósofo vivo na época, Husserl, Edmund Husserl. Mas Edith Stein experimentava no coração dela talvez aquilo mais ou menos que aquele jovem rico experimentava, Senhor, já faço tudo isso, já busco tantas coisas, já conheço tantas coisas, o que me falta para ser perfeito? Aquela inquietação da alma que não deixava Edith Stein em paz, no bom sentido, até que entre várias experiências, quando ela entra numa igreja e vê uma pessoa orando assim, do nada, pequenos sinais que vai tocando a vida dela, até que quando ela, visitando uns amigos, de repente saem, ela fica sozinha e, ao acaso, na estante, encontra o livro da vida, de Santa Teresa de Ávila. E passando a noite inteira naquela leitura, quando termina de ler aquela obra, a própria autobiografia de Santa Teresa d'Ávila, ela diz a si mesma: aqui está a verdade. A verdade que o meu coração tanto procura. E depois ela vai desenvolver toda essa doutrina também da ciência da cruz, a pedido dos seus superiores pelos 400 anos de São João da Cruz. Mas é importante ver esse processo no coração, na alma de Edith Stein, de ver que a busca pela verdade, mesmo buscando por outros caminhos tortuosos, o quanto Deus, de alguma maneira, já a envolvia, a acompanhava, que Deus já era presente na vida dela, mesmo antes dela perceber, e que Deus, pouco a pouco, vai envolvendo, cercando, e ela vai descobrir essa verdade, que já os santos antigos, desde os padres do deserto, de modo muito belo, Santo Ambrósio vai dizer, cara a cara, a Santo Agostinho, quando esse diz a ele, indo às homilias na igreja de Santo Ambrósio:
para colher as informações de Ambrósio para usar contra ele. E quando ele diz para Ambrósio que está buscando a verdade, será que é possível encontrar a verdade? Então Ambrósio olha nos olhos de Agostinho e diz: você não entendeu ainda? A verdade não é uma coisa, a verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse encontro que Agostinho fez com a verdade, tantos outros santos, Edith Stein também tem esse encontro com a verdade que é Cristo, e depois vai buscando aprofundar com outras leituras espirituais. Ela também vai ler os exercícios de Santo Inácio, certamente aqueles tópicos entre consolações e desconsolações, iluminou muito o coração dela, até que ela vai descobrir e viver o mistério dos santos, também concretamente, quando ela depois pede o batismo na paróquia, para se tornar freire, se torna carmelita. E depois, por conta da perseguição nazista, sobretudo quando os bispos holandeses se manifestam publicamente contra as ações de Hitler naquela época, então Hitler, em represália, manda prender diversos religiosos, e entre esses que foram presos, Edith Stein, já Teresa Benedita da Cruz, é levada também aos campos de concentração no dia 7 de agosto, e 2 dias depois é levada à câmara de gás e depois queimado o seu corpo. E é interessante a biografia de como ela viveu aqueles momentos lá no campo de concentração, mesmo na prisão anterior, que diferente de outros que se desesperavam, que ficavam ali aflitos, ela buscava aproveitar ao máximo cada instante da sua vida para tranquilizar, para consolar, sobretudo também algumas crianças que ali existiam. Depois, na própria canonização dela, estavam presentes alguns ex-prisioneiros dos campos de concentração que conheceram ela e partilhavam essas coisas. Mas é interessante esse mistério da ciência da cruz em Edith Stein, que é o mesmo em todos os santos. De que não importa em que lugar nós estamos, não importa se nós estamos em momentos de alegria, de felicidade, ou passando por tribulações ou por sofrimentos, não importa se está na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, o que importa é ter essa experiência desse encontro com Cristo, onde ele, certamente ela viu isso pela primeira vez lendo Santa Teresa d'Ávila, vendo nesse Cristo o esposo e o amigo, do qual nada, como entoávamos no canto de entrada, nada nos separará desse amor, do amor de Cristo por nós, que é o amor de Cristo por ela que a sustentava, e que ela só necessitava manter esse laço mantido. E levar a Cristo, como vimos também na primeira leitura, que é também uma expressão usada no Cântico dos Cânticos, como um selo no coração. Se usavam antigamente um colar, as esposas, é a referência que o cântico usa, os cânticos dos cânticos, usavam um colar na altura do peito, ou algo que simbolizava aquele matrimônio, aquele casamento, para dizer que levava aquele amor no coração, como um selo no coração. Hoje tem o costume de usar cordões, com algum crucifixo, justamente na altura do peito, para lembrar essa imagem do Cântico dos Cânticos, que leva o amor a Cristo, às vezes uma cruz, ou alguma imagem que recorde a nossa fé, para dizer: levo a minha fé, levo Cristo crucificado no meu peito como um selo em meu coração. E esse ardor dos santos, essa alegria que conduziu Santa Edith Stein, Santa Teresa da Cruz, foi o que conduziu todos os santos e que deve também, se Deus nos conceder essa graça, conduzir a nós. Não importa se estamos ou onde estamos, Às vezes achamos que para seguir a Deus temos que estar em condições favoráveis. E nós vemos esses santos justamente nas condições mais desfavoráveis possíveis. Felizes, alegres, porque o que importa não é onde estou, com quem estou. Em relação aos homens, o que importa é se estou com Cristo, se Cristo está comigo. O padre, não importa se ele está na paróquia catedral ou se ele está na paróquia mais escondida da diocese. O que importa é que onde ele está, Cristo está ali com ele.
Não importa se vocês estão num momento bom ou difícil da caminhada de vocês, o que importa é buscar ter a certeza de se Cristo está com vocês, no sentido de que vocês permitem, nós permitimos que Ele esteja conosco. E assim Santo Agostinho trilhou a vida dele, assim os mártires caminharam para a morte com tranquilidade. Foi assim também que os santos desbravadores, os que evangelizaram o nosso Brasil, saíram mar adentro sem saber o que esperavam. Ou como dizia, os poemas de Fernando Pessoa, quantas mães, quantas esposas ficaram por casar, quantas mães choraram para que fosses nosso ao mar, e quantos sacerdotes religiosos iam juntos nisso, sem saber se iam nem sequer atravessar aquele oceano, mas havia uma força que os impelia, e isso bastava, a certeza de que Cristo estava unido a eles. Ou como vai dizer Santo Antônio de Pádua, em uma de suas homilias também, não importa onde estejamos, porque onde estivermos, Cristo aí está, e será a esposa amada, o esposo amado, será a nossa casa, será a nossa família, será o nosso amigo, será o nosso Pai. Então, Santo Edith Stein fez o caminho da busca pela verdade até encontrar Cristo e descobrir que Cristo era a própria verdade. E por fim, nós também muitas vezes temos que fazer um caminho às vezes inverso. Nós às vezes já crescemos dentro da fé cristã, já conhecemos, ouvimos falar de Cristo, mas às vezes é preciso dar o passo espiritual de poder, conhecendo a Cristo, conseguir selar no nosso coração que Cristo é a verdade da nossa existência. A verdade da nossa existência no sentido de que não há sentido para a existência fora de Cristo. Que eu não me basto a mim mesmo. Santa Teresa Benedita da Cruz viveu um período filosófico muito difícil na Alemanha, no mundo, que era o grande idealismo alemão, sobretudo Kant, com a ideia do senso do dever, que era a consciência do homem, mas parece que quem determinava o homem, o seu destino, o seu dever, era o próprio homem, a sua mente, a sua consciência. Isso parecia como uma prisão, um calabouço que o homem se sentia preso, como um pássaro na gaiola. E Santa Edith Stein, na sua filosofia, percebia, não podemos estar aprisionados ao próprio homem. Temos que sair de nós mesmos, temos que encontrar nesse Cristo a verdade que dá sentido à nossa existência. Porque se não damos esse passo, mesmo conhecendo a Cristo, mesmo sendo cristãos católicos, até religiosos, ou bons matrimônios, se não damos esse passo de que aqueles que já conhecem ouviram falar de Cristo, dá esse passo definitivo de que Cristo é a minha verdade, é o centro, a pedra angular que dá sentido à minha existência, e que se eu tenho essa pedra angular selada no meu coração, aconteça o que acontecer, passe o que passar, esteja onde eu estiver, o que importa é que eu esteja unido a Cristo, como esse esposo, como esse amigo, como esse companheiro, como aquele meu Deus, este meu Deus e meu Senhor. E certamente poderemos dizer, como os grandes santos, quem a Deus tem, nada mais lhe falta, só Deus basta. Amém.